em Lucas 17, versículo 11. Hoje nós vamos falar de gratidão, amém? Lucas 17, versículo 11. Irmãos, acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando em certa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E esse era samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Vamos poder sentar em nome de Jesus. Gratidão. Difícil, né? Expressar gratidão. Hoje, irmãos, nós vemos as pessoas tão secas, tão pálidas, tão sem alegria, sem espiritualidade. Eu estou falando das pessoas que convivem dentro da igreja. Outras vezes nós deixamos de ser espirituais, emotivos, nós deixamos as nossas emoções, e nós deixamos muitas das vezes até mesmo a razão para estar vivendo uma vida mecânica. Hoje é tudo muito sintético, hoje é tudo muito mecânico, hoje é tudo muito prático, e nós nos esquecemos que nós não somos máquinas, que nós não estamos cumprindo um protocolo. Nós esquecemos que nós somos pessoas, e que nós damos glória a Deus, e que nós somos gratos a Deus, aleluia, e que nós somos devedores a Deus pelo favor da vida. Nós não estamos cumprindo um protocolo nessa terra, nós estamos vivendo, e nós esquecemos de viver. Salomão disse que dessa terra nós levamos aquilo que nós vivemos, e é verdade. Você tem que se alegrar, você tem que ser grato, você tem que ser feliz, você tem que comemorar mesmo as suas pequenas conquistas, porque dessas coisas é feita a vida, e são feitos os nossos dias. Porque se você viver uma vida iracundo, fechado, triste, sintético, máquina, você não vai conseguir ser feliz. Amém? Uma coisa que nós vemos, irmãos, nesses 10 homens, é algo tremendo. Por quê? 10 homens, 9 judeus e um samaritano. Jesus passava por Samaria, e ali estava ali próximo uma aldeia de leprosos. Os leprosos até pouco tempo eles eram colocados em locais separados, né? Havia os leprosários, e ali aqueles homens conviviam juntos. Os judeus e os samaritanos, eles não se davam, eles não conviviam, eles não coabitavam. Os samaritanos eram um povo misturado, era um povo mestiço, eram sírios, eram fenícios, povos que adoravam até mesmo a outros deuses, e eles foram introduzidos ali para a Babilônia. Então os judeus, eles não gostavam dos samaritanos, e os samaritanos, eles não gostavam dos judeus, mas a dor, o sofrimento e o desprezo da sociedade uniu aquelas pessoas. Às vezes, irmãos, nós nos unimos a tantas pessoas em vista às circunstâncias que nos constrangem a fazer isso. Se nós fôssemos mais acessíveis, mais abertos,
mais emotivos, mais gratos a Deus, ao favor e à graça de Deus em nossa vida. Nós seríamos mais sociáveis a todos os homens, a todas as mulheres, a todas as pessoas, a todas as classes. Nós estaremos abertos e acessíveis, como Jesus assim o era. Aleluia. Para Jesus não existia judeu, para Jesus não existia romano, para Jesus não existia fenício, para Jesus existiam pessoas carentes da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. Nós vemos que, como igreja de Deus, nós somos a porta, nós somos a luz, nós somos o sal, nós somos a diferença, e deveríamos ser assim de verdade, para que as pessoas vejam em nós a graça de Deus, como ali o João disse que viu a graça de Deus naqueles dois homens, que passavam pela sua casa todo domingo, e sorriam para ele, e ali ele viu que a alegria daqueles homens era algo verdadeiro. Aquilo constrangeu ele de uma maneira, até que ele fosse buscar também essa alegria, ver esse diferencial. Assim deve ser o homem de Deus, ele deve ser um diferencial na vida das pessoas. Mas ali, unidos pela dor, pela desgraça, pelo sofrimento, pelo desprezo, aqueles 10 homens conviviam juntos ali. A grande diferença, irmãos, é que nós julgamos e prejulgamos as pessoas. A pessoa, ela é o que ela é, não o que ela foi, e não o que ela poderá vir a ser, ou não, independente de classe, de pensamento. Nós temos que compreender que a pessoa é o que ela é. E nós vemos, irmãos, que aquele homem, que ele não tinha um conhecimento pleno de Deus, que ele talvez fosse ensinado a adorar outros deuses pelos seus pais, e que tivesse uma tradição totalmente alheia à verdade, ele teve em seu coração o caráter, a sinceridade e a verdade de compreender o favor de Deus em sua vida e de mostrar uma gratidão que aqueles que conheciam a Deus não demonstraram. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele curou plenamente todos os 10. Amém? Todo aquele que buscar o nome do Senhor recebe bênção. Por quê? Porque a Bíblia diz: batei, não é mesmo? Então, quando você bate, Deus abre a porta. Existe uma diferença muito grande entre você ser favorecido por Deus e você ser salvo. Amém? Tem pessoas que estão atrás de Jesus só por causa do pão e do peixe, que na hora que a verdade chega às suas vidas, elas começam a dizer uns aos outros, é duro esse discurso, e começam a debandar. Naquele grande dia lá no sermão da montanha, quando Jesus trouxe uma palavra dura, porque muitos o seguiam só para comer e beber, porque ele multiplicava os pães, ele multiplicava os peixes. Onde estava Jesus estava alegria, estava paz, mas ninguém queria ter compromisso com Deus. A diferença também desses homens é que 9 não queriam compromisso com Deus, eles queriam bênçãos. Mas aquele homem que mal conhecia Deus, ele queria um compromisso com Deus. Ele foi grato a Deus por aquilo que ele recebeu. Lá, Jesus na montanha, ele trouxe uma palavra dura, e todos aqueles que não queriam compromisso com Deus começaram a sair. E no meio dos seus apóstolos estavam ali sentados, e estava Pedro. E quando Jesus vira para eles com um tom duro e diz: e vocês também não vão? Pedro, que foi julgado como um homem bruto, como um homem bravo, como um homem difícil, como um homem iracundo, né? A Bíblia diz ali que Jesus chamou de pedra, porque ele era difícil, né? Não é porque ele seria um pilar, porque ele era difícil. Ele chamou: você é Pedro, né? Você é uma pedra. E ali Jesus pergunta: vocês também não vão? De repente, esse homem que ninguém esperava que sairia algo assim tão brilhante da sua boca, naquele momento ele se levanta e diz: Senhor, para onde vamos nós? Porque só tu tem palavra de vida eterna. Então, queridos, nós recebemos bênçãos diárias de Deus. Você está vivo é uma bênção de Deus. Talvez você não dê valor a pequenas coisas que acontecem na sua vida. Irmãos, tem pessoas que nunca vão enxergar. Tem pessoas
pessoas que nunca vão andar. Tem pessoas que têm que viver uma vida presa a um aparelho para poder estar vivendo. Pessoas que têm toda sorte de dificuldades, e muitos desses são gratos a Deus, são felizes, conseguem encontrar a felicidade mesmo no meio da adversidade e mesmo no meio das situações difíceis e adversas que a vida lhes impõe. E nós que somos tão abençoados, dificilmente nós voltamos para agradecer a Deus. Sabe qual a diferença? A diferença é que aqueles 10 foram curados, os 9 foram curados, mas só o samaritano foi salvo. Ele agradeceu a Deus, porque ele voltou para agradecer a Deus. Ele voltou para se curvar diante do Senhor. Ele voltou para dar graças pela bênção que ele havia recebido de Deus. Nós imputamos as vitórias da nossa vida a tantas coisas, né? A tantas pessoas, e nos esquecemos que o autor e o consumador de tudo é Deus. Se ele não assina, se ele não endossa, irmão, não adianta. Você pode ser bom, você pode ser qualificado, você pode ser tremendo. Se ele não assina, olha, a bênção é sua, acabou. Vai vir alguém desqualificado, vai vir alguém que ninguém dá nada por ele, vai vir alguém que ninguém quer nada com ele, e vai tomar o seu lugar e vai ser abençoado. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é o grande diferencial de tudo. O fator Deus muda a realidade da sua vida. E esse samaritano, ele entendeu isso. Ele entendeu que o fator Deus na vida dele mudava a sua vida dali por diante. Ele poderia ter todo um histórico contrário à sua vida, mas naquele momento ele foi salvo, ele foi curado, sua vida, sua saúde, tudo foi restaurado, e ele foi grato a Deus. Amados, nessa noite eu gostaria que você refletisse com alegria quantas bênçãos Deus tem te dado. Amém? É inegável que se exista Deus, é inegável que Deus rege o universo. Ele é o maestro que rege o universo, nada sai do seu controle. As pessoas podem brincar, né, para lá e para cá, mas chega a hora que Deus se levanta, ele toma a causa, ele julga, e ele muda tudo. Ah, mas eu não sou crente. Mas Deus continua sendo seu Deus, independente do seu querer. Ele vai continuar sendo o rei do universo, sendo Deus Todo-Poderoso, com poder de matar, de dar vida, de lançar no inferno, de salvar. Isso é diferente. Deus, a glória de Deus, a graça de Deus é inerente, independente de quem quer que seja para ser quem Ele é, pelo seu favor, pela sua graça, pela sua bondade. Ele deu a oportunidade do homem escolher o seu caminho. Amém? Ele deu a oportunidade, uma demonstração, vamos dizer assim, um exemplo dessa graça, desse favor de Deus para que você escolha a sua vida. Foi esse milagre. Ele lançou a bênção sobre todos, mas um voltou para adorar a Deus, aquele foi abençoado. Nós temos que ter essa ideia em nossa vida, agradecer a Deus, imputar a Deus as nossas vitórias, agradecê-lo pela sua graça em nossa vida. Tudo aquilo que nós conquistamos é pela graça de Deus, porque se Ele não der o sim, ninguém mais dá. Ele diz: eu sou aquele que abre a porta e ninguém fecha, eu sou aquele que fecha a porta e ninguém abre. Amém? Ele falou: eu criei o céu, eu criei o inferno, tudo eu criei. Não pense você que o diabo é uma força paralela. Não existe poder paralelo nesse universo. O diabo adora a Deus. Quando está diante de Deus, ele se prostra e adora a Deus. E o homem não adora a Deus. A Bíblia diz lá em Jó, quando Deus sentado no seu trono, via os anjos subindo e descendo da terra, e no meio dos anjos veio Satanás. E Satanás chega diante de Deus e se prostra. E o Senhor fala: vem cá, Satanás, de onde você vem? Senhor, eu venho da terra, de se andar sobre ela. Satanás
sabe quem é Deus, aqueles demônios que estavam naquele homem demoniado. Filho de Davi, por que você vem me perturbar na hora? Nos permita que nós entremos ali nos porcos. Sabe por quê, irmãos? Nada se faz nesse mundo sem a permissão plena ou a vontade permissiva de Deus. Às vezes Deus deixa acontecer algumas coisas para que o homem compreenda que ele é carente de Deus. Eu quero dizer algo para você, querido. Mesmo na morte, o crente é triunfante, porque Jesus venceu a morte e nós vencemos também. Por quê? Porque nós passamos da morte para a vida. As pessoas se preocupam muito com esse mundo físico e se esquecem que existe uma eternidade e que o espírito humano é eterno. Um dia sua carne se desfará e o seu espírito estará vivendo a eternidade. Mas aonde o seu espírito vai estar vivendo a eternidade? É essa vida que determina. E esse samaritano, ele determinou que a sua eternidade seria com Deus. Amém? Embora o samaritano estava salvo, os outros, embora judeus, não estavam. E todos foram abençoados por Deus. É um paradigma. Ele foi sábio e ele alcançou a salvação pela graça de Deus, porque ele creu no Deus da sua salvação. Ele creu no Deus que o curou. Nós, irmãos, temos que compreender que os dias estão chegando. Todo mundo é muito valente antes de estar diante da morte. É mentira? Quando a pessoa está diante da morte, acaba a valentia toda, acaba toda a altivez, acaba todo orgulho, acaba tudo. A pessoa fica vulnerável. Por quê? Porque ela está nas mãos de Deus. Amém? Ela está nas mãos de Deus. Quando Deus fala assim, esse é meu, acabou. Acabou. Quando ele fala assim, esse não. E aí? Ah, mas um Deus bom não lança ninguém no inferno. Verdade. A Bíblia diz que Deus, ele criou o inferno para Satanás e seus anjos. Deus não lança ninguém no inferno. O homem vai para o inferno com as suas próprias pernas. Ele se autocondena e se lança no abismo. Por quê, irmãos? Porque negar a Deus é negar a vida, é negar a vida eterna. Aquele homem, quando se dobrou, ele falou: olha, eu quero a vida, eu quero mais do que isso, eu quero mais do que cura, eu quero mais do que superficialidade, eu quero mais. E o Senhor falou: toma mais, você está salvo, a sua fé te curou. Amém? A sua fé te curou e a tua fé te salvou, né? O mais importante é a salvação. Para encerrar, nós vimos ali na casa da sogra de Pedro, quando aqueles 4 amigos descem aquele paraplégico, né? O camarada estava tetraplégico, vamos dizer assim, não se mexia, ele estava numa cama. Eles despegaram a casa da sogra de Pedro, eles desceram o homem lá, né? Eles desceram o homem lá, e ali Jesus olha para aquele homem e fica comovido e fala: vou dar o que eu tenho de melhor, de primeira. Você está salvo. Ah, mas quem sou para salvar alguém? Seus pecados são perdoados. Aleluia. A sua fé te salvou. O mais importante eu já dei. Ah, mas só para vocês verem que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados. Levanta e anda. E ele levantou. Aleluia. A ordem é diferente para Deus, irmãos. A ordem é diferente para Deus. E nós queremos a bênção e não queremos o autor da bênção. Os milagres, né, são consequências da fé. As bênçãos são consequências da fé. Então nós temos que crer que nós, tendo o dono da bênção, né, nós temos o dono dos milagres, nós seremos abençoados. Nessa noite, noite de gratidão, noite de louvor a Deus, a hora que um voltou para agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus fez na sua vida, eles têm voltado para agradecer a Deus. Que nós possamos refletir e tomar isso para a nossa vida. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Graças a Deus.